Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes da manhã de hoje, é sempre importante nós recebermos, principalmente no último ano de mandato, os vereadores que se elegeram e que serão os próximos representantes aqui do Legislativo Espumosense e, consequentemente, da sociedade espumosense nos próximos 4 anos. Na sessão anterior, teve vários vereadores aqui nessa tribuna que já desejaram boa sorte, que já deram as felicitações aos próximos vereadores e alguns conselhos. E eu mesmo fui um que aconselhei que os próximos vereadores não se deixem levar por conselhos ou por indicações de alguns políticos que não estão interessados no bem comum da sociedade espumosense. E aqui hoje eu faço mais um pedido aos senhores vereadores que foram eleitos pelo povo e que tem aqui o Fiuza, a Ana Vogel, o Marcel Simon, e que tenham um cuidado especial, senhores vereadores, quando os senhores estiverem aqui nessa casa, e não aceitar projetos com regime de urgência urgentíssima. Ou melhor, não acatarem imposições do prefeito municipal. O nosso regimento interno, ele é muito claro, ele é muito transparente, e só não o entende quem não quer entender ou quem está mal intencionado. No regimento interno diz que toda matéria vinda para o legislativo em regime de urgência urgentíssima tem um prazo de 30 dias para ser analisado, estudado e colocado em votação. Então não há necessidade, senhores vereadores, de um projeto de lei vir em regime de urgência urgentíssima e ser colocado em votação no mesmo dia. E isso, senhores vereadores, aconteceu diversas vezes no decorrer desses 4 anos aqui nessa casa. E hoje, senhoras e senhores, infelizmente, nós recebemos mais esse projeto de lei vindo do Executivo com o valor de R$3.350.000 e que vem totalmente ao desencontro daquilo que o vereador João Roberto Vogel acabou de fazer uma emenda na próxima LDO, no próximo orçamento do próximo prefeito municipal. Não dá para entender que a referida emenda na LDO venha a ser feita apenas no último ano de mandato da atual administração. Senhoras e senhores, nessa emenda do nosso vereador João Roberto Vogel, diz que apenas visa disciplinar a questão do remanejamento das dotações orçamentárias. Conversa para boi dormir. Isso se chama atar as mãos do prefeito municipal à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores já tem um papel fundamental, primordial, e o seu principal papel, sim, é fiscalizar. Não atar as mãos do prefeito municipal. Todo mundo sabe que a Câmara de Vereadores é um local extremamente importante e que se o prefeito municipal não tem a sua maioria aqui nessa casa, o seu trabalho fica complicado. Todo mundo sabe que o município gasta entre 40% e 45% com o pessoal, com folha de pagamento dos funcionários públicos. Todo mundo sabe que é obrigatório por lei gastar 25% em educação. E que é obrigatório por lei, João Roberto Vogel, gastar 15% em saúde, mas que jamais se consegue gastar apenas 15% em saúde. O senhor foi secretário e sabe que isso não é suficiente para atender a nossa comunidade, nosso povo de Espumoso. Então, senhoras e senhores, por um lado, nós recebemos uma emenda à LDO do ano de 2017, amarrando o prefeito municipal a mandar os seus projetos de lei, a ter autorização legislativa, a não poder administrar da forma como ele deseja, a não ser legítimo o seu mandato eleito pelo povo. E do outro lado, nós recebemos um projeto de lei vindo do Executivo, ao qual o seu vereador Luiz Marquesi se referiu muito bem, dizendo que é um valor expressivo e que nós não sabemos para onde
será direcionado tal recurso. Então eu vejo uma contradição muito grande entre uma vontade e o que está sendo feito do outro lado. A vontade é que se discipline os gastos executivos, e do outro lado você vem um projeto que não se sabe o que vai fazer, com um valor de 3.354.000. Então eu acredito, senhores vereadores, que tem que haver uma coerência aqui nessa casa. Tem que haver uma transparência. Tem que haver algo assim que o povo veja a Câmara de Vereadores como um local sério, senhores vereadores. E aqui eu não estou falando contra prefeito, não estou falando contra vereadores, eu estou falando dos trabalhos do Legislativo. Nós aqui, vereadores, batemos durante os 4 anos e estudamos os projetos, debatemos, discutimos, por muitas vezes, e nós mesmos, entre nós, nos perguntamos por que a sociedade espumosense não valoriza o trabalho do vereador. Mas há uma contradição muito grande entre nós mesmos. Nós falamos uma coisa e fizemos outra. Então, senhores vereadores, aqui fica apenas o meu protesto, a minha tristeza, porque hoje se conseguiu amarrar o Executivo Municipal. Dizer mais uma vez que no seu artigo aqui do Regimento Interno, eu mostrei para o nosso jurídico, ao tal tentou interferir, no seu artigo 207, senhores vereadores, ele é claro, ele diz que na apreciação do projeto de lei orçamentária serão observadas as seguintes normas. Após a comunicação ao plenário do recebimento do projeto, será encaminhado para exame da Comissão de Economia e Finanças, e somente na comissão, durante 8 primeiros dias, poderá ser oferecido emendas. 8 dias, senhores vereadores. A LDO foi recebida na Câmara de Vereadores no dia 7 de outubro, e a emenda do nosso nobre colega, vereador João Roberto Vogel, deu entrada na casa dia 24. Senhores, são 17 dias a mais. É mais do que o dobro do prazo oferecido pelo nosso regimento interno. Então, senhores vereadores, para os novos vereadores, eu peço aos senhores que não rasguem esse regimento, que o cuidem ele com carinho, porque é a nossa Bíblia, é a Bíblia do Legislativo espumosense. Ele deve ser respeitado. Fica então aqui, senhores vereadores, apenas a minha explanação de indignação, de tristeza pelo que foi feito aqui hoje no plenário dessa casa. Dizer aos senhores que eu acredito muito que essa Câmara, composta por esses vereadores, fez sim um grande trabalho, mas que ainda deixou a desejar em algumas questões pontuais, e que isso não deve acontecer no próximo mandato, porque nós temos que pensar sim em ajudar o Executivo e não amarrar as suas mãos para que o povo não tenha aquilo que merece. Seria isso para hoje, senhores vereadores. Muito obrigado.